Saudações a todos. Estamos agora começando mais um capítulo de nosso estudo do livro Céu e Inferno. Dessa vez, nós estamos no capítulo 5 e trata de uma comparação entre os conceitos de inferno dos mundos pagãos, das religiões não cristãs, das civilizações antigas, principalmente, e como isso mudou, não vou usar a palavra evoluiu, não, como isso mudou para os dias de hoje, quando ainda predomina aquele conceito do inferno cristão, com diabinho, com fogueira, com fornalhas, etc. Em essência, já vou dar logo o spoiler, em essência, o autor, ao começar a fazer essa comparação, ele quis dizer que, ao longo do tempo, a coisa não evoluiu, que piorou. E no mundo antigo, nas religiões antigas, a coisa não era tão cruel, não era tão sádica. Haviam, sim, submundos. Os mortos tinham que ir para algum lugar. Esses submundos tinham lugares para os heróis, ou para as pessoas de boa índole, tinha lugares para a pessoa comum e tinha lugares para aqueles que mereceram algum castigo, quase que individualizado. Isso, por exemplo, é o caso do Tártaro grego. Aqui na imagem nós temos as três fúrias. Elas aplicavam castigos a pessoas que mereciam esses castigos. Mas não era uma coisa assim massificada como esse inferno do diabinho aí que nós estamos vendo aí do lado. E se a gente parar para pensar no que se imagina que sejam os atributos divinos, nem ele aceita isso. Atribuir, sejam os conceitos antigos, seja o inferno piorado, mais sádico, moderno, é totalmente incompatível com a história do Pai, do amor divino, da compreensão plena, da evolução para a qual nós fomos criados. Mas essa é a nossa realidade hoje ainda, então vamos começar o texto em si. Justiça, Céu e Inferno, Justiça Divina, segundo o Espiritismo, capítulo 5, quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. Lembrete, alerta, de que nós estamos seguindo uma tradução que se deu o trabalho de comparar a primeira edição com a quarta edição e apontar as diferenças, porque tem um questionamento aí sobre se a quarta edição ela segue ou não todos os princípios de Kardec ou se foram feitas adulterações. Até agora não achamos nada de muito sério. O que acontece aqui, por exemplo, é uma formatação. Na primeira edição, esse não é o capítulo 5. Na primeira edição, é uma subdivisão do capítulo 4, onde ele apresenta esse título, Quadro do Inferno Pagão. Mas na quarta edição, é criado o capítulo 5 para mostrar o que vem nessa sessão. Então, é como se o capítulo 4 da primeira edição tivesse se dividido em 4 e 5 na quarta edição. E aqui, eu vou ter que mudar completamente a maneira de apresentar, em relação a tudo que nós já vimos nesses primeiros 4 capítulos, porque não funcionaria fazer da mesma forma. Temos que pensar muito, amadurecer muito uma maneira mais palatável de apresentar isso, porque o próprio conteúdo é diferente. Vamos manter ainda a segunda voz? Eu peço à nossa leitora que comece o amarelado. Quase não conhecemos o inferno pagão, a não ser pela narração dos poetas Homero e Virgílio, que deram uma descrição mais completa. Pausa para meditação. O autor aqui foca inferno pagão como sendo pela cultura grega, pela religião grega antiga. Então, está basicamente pensando no Tártaro. Lembrando que, também entre os gregos antigos, o submundo tinha divisões. Para os
os bem-aventurados heróis e merecedores, e para os criminosos mais severos e para a população em geral. Em termos de obra escrita, os melhores registros são de Homero, na Ilíada, e Virgílio, na Eneida. Só que Homero, na Ilíada, todos os dois são versos. Aí o que Kardec está dizendo aqui é que, por ser em forma poética, isso não é muito bom para o entendimento do que ele quer apresentar. E ele vem propor uma outra coisa. Antes de chegar na outra coisa, eu resolvi dar uma passeada aí pela antiguidade e ver que outras visões de inferno nós conseguimos encontrar. Então, o cristianismo, com o inferno que nós conhecemos, um lugar de punição eterna para os pecadores, separados de Deus, com fogo e tormento. No budismo, no Japão, o Shigoku era um reino de punição temporária. Havia um sofrimento cíclico, tinha alguém que tomava conta desse reino, mas havia a chance de reencarnar para se sair desse sofrimento cíclico. É bem diferente isso, bem mais próximo do conceito espiritualista hoje da vida após a morte. Na China antiga, lá do lado, tinha o Diyu, será que se pronuncia isso? Diyu. Era um labirinto subterrâneo com 18 níveis. E cada nível um tipo de punição para um tipo de pecado. A coisa era bem hierarquizada. A China antiga era muito hierarquizada. Na Grécia antiga, nós já começamos a falar. O Hades era o submundo. Tinha um deus, irmão de Zeus, irmão de Netuno. Os três irmãos dividiram o mundo em oceano, água, terra, no Olimpo, com Zeus, e o Hades, com o nosso Deus lá do submundo. Havia o Tártaro, que era de fato o mundo de punição, e o Campos Elíseos, que era o equivalente ao céu. Nós já falamos sobre ele em alguma do vídeo anterior. E alguma coisa intermediária para as pessoas neutras, os asfodelos. Então, Tártaro para punição, Campos Elíseos para recompensa, asfodelos para os neutros. Era meio que assim na Grécia Antiga. Os maias, aqui perto de nós, a coisa lá era dureza. O Xibalba era um mundo sombrio, com provas e armadilhas, onde a alma sofria se não fosse virtuosa ou se não morresse de forma violenta. Meio estranho isso aqui. Os incas, Ucu-Pacha, mundo subterrâneo dos mortos. Não necessariamente punitivo, mas era um mundo de escuridão, um mundo meio estranho, que eles não sabiam bem o que era. No zoroastrismo, voltando lá para a antiguidade, tinha sei lá como se pronuncia isso, a Casa da Mentira, e tinha o Duzak. De novo, uma divisão, mas essa divisão aqui era conforme o tipo de punição. Para aqueles que seguiam o mal. A alma, depois de julgada, descia para uma ponte estreita, e se a condenação fosse por mentira ou falsidade, ia para a casa da mentira. Se fosse por motivo de injustiças e atos maléficos, ia para o Duzak. Ok. No islamismo, o Jahannam, lugar de fogo e punição para os descrentes, interessante, e pecadores. Mas podia ser eterno ou temporário. Aí já entra um pouquinho o conceito de... Podia ter lá uma vertentezinha de purgatório. Dependendo dos atos, podia ser temporário. Isso se aproxima do cristianismo, porque tem proximidade mesmo. No hinduísmo, não. No hinduísmo volta aqui àquela história do karma, né? Era o Naraka. Era um reino de punição temporária e a alma sofria de acordo com o karma e depois reencarnava e a vida seguia. Na África, na cultura iorubá, Orum Apad ou Orum Buruku, reino dos mortos, com punição para os que violavam os tabus, aquelas grandes proibições, mas também com reino de paz para os virtuosos. Eu quis mostrar isso para ampliar mais essa questão do o que podiam ser os infernos pagãos. Nós estamos vendo aqui, todos têm muitos pontos em comum, mas com variantes.
Agora vamos focar no que Kardec começou dizendo. Ele falou que Homero escreveu sobre o Tártaro. De fato, em Odisseia não fala nada, mas não, na Odisseia não, é o contrário. Na Ilíada não fala nada, na Odisseia, 700 anos antes de Cristo, ele fala do Hades, mas fala de uma maneira assim, en passant. É uma prisão dos titãs. Era um lugar para os grandes rebeldes. Não era exatamente esse conceito de inferno nosso. Profundezas muito sombrias, ficava abaixo do Hades, que é o lugar dos seres humanos normais mortos. Estava associado a um castigo divino, ou seja, alguma ofensa aos deuses. Para lá é que foram os titãs, por exemplo, que lutaram contra os deuses. Era mais uma prisão cósmica destinada a essas entidades do que um tormento para os seres humanos. Isso em Homero. Okay? Em Virgílio escreveu a Eneida. A Eneida já é uma história ligada à guerra de Troia, porém pelo lado de Troia, porque os romanos se achavam descendentes dos troianos. Então, eles quiseram contestar algumas coisas. Havia um reino subterrâneo para a punição das almas culpadas. Esse sim, é o Tártaro. Portões de ferro, muralha de fogo, monstros guardando esse reino, a hidra de várias cabeças, as fúrias, as três fúrias que infligiam sofrimentos a alguns que mereciam isso, e havia já sofrimento eterno para os ímpios. Já havia isso. Ou seja, se aproxima de fato o conceito de Tártaro. O que é a novidade aqui agora é que o autor, Kardec, não vai usar nem o Tártaro de Homero, nem o de Virgílio. Ele vai usar o Tártaro de Telêmaco, na verdade, de Fénelon. Ele identifica um livro, observe que os outros são mais ou menos de antes de Cristo, ou Virgílio foi meio que contemporâneo a Cristo, mas ele pega um livro escrito por Fénelon, as Aventuras de Telêmaco, por volta de 1693, onde já aparece uma visão moral cristã, levando a um lugar de dor e purificação. Nesse Tártaro de Fénelon, havia castigo para abusos de poder e das paixões, com misturas e referências ao Tártaro greco-romano. Vamos ver o que é isso melhor, mas o foco todo vai estar aqui em cima de Fénelon. Por favor, nossa leitora. A descrição de Fénelon em seu Telêmaco, ainda que retirada da mesma fonte quanto as crenças fundamentais, possui a simplicidade mais concisa da prosa. Tá bom. 34. Quer que eu leia a nota? Não precisa, não. Isso aí está só um destaque. Não precisa. Aqui, eu destaquei no amarelado, retirado da mesma fonte quanto as crenças fundamentais. É verdade. O inferno que foi visitado pelo herói Telêmaco é o Tártaro. Ele encontra as fúrias, ele encontra os três juízes, ele encontra tudo que é o Tártaro. Mas tem algo mais aí. Para ser muito honesto, tá? Esse inferno descrito por Fénelon não é exatamente o inferno grego. Tá? Tem uma contaminação aí cristã muito grande e intencional por Fénelon. Então, por que Kardec escolheu isso e não os outros? Bom, se a gente parar para pensar, é fácil de descobrir. Quem foi Fénelon? Isso aqui é o que está escrito aqui, a nota de rodapé do tradutor. Ele foi um prelado e escritor francês, que escreveu vários livros, entre os quais As Aventuras de Telêmaco. Tá assim só no. Isso é o que está no livro, mas vamos aprofundar esse negócio. Ele, além de escritor, ele era um arcebispo, teólogo, educador e escritor francês. Era altamente eloquente e espiritualizado. Foi uma figura muito influente no pensamento cristão ao final do século XVII.
Ele defendia uma religiosidade mais interiorizada e compassiva. E era um crítico enorme do poder absoluto. Os reis, naquela época, eram poderes absolutos. E ele era um crítico da maneira como os reis atuavam. E das guerras que havia na sua época. Ele era muito crítico e sofreu consequências por isso. Esse é Fenelon. Eu estava fazendo isso aí, desde o início, esse nome me era familiar. Meu Deus, eu conheço esse nome de algum lugar. Até que desceu um raio na minha cabeça. Fenelon? Ah, eu sei quem é. E fui fazer uma pesquisa. No Pentateuco Espírita, ele fez 22 mensagens. A Kardec selecionou 22 mensagens de Fenelon, do mesmo Fenelon. Ele é um dos autores do Pentateuco. No Livro dos Espíritos, 2. Orientações morais, reforçando amor e caridade. Muita questão de caridade. No Livro dos Médiuns, é uma técnica, ele não deu palpite. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, que era a seara dele, ele tem 17 mensagens sobre caridade, mansidão, submissão a Deus, e todo aquele conceito cristão. Em Céu e Inferno, é esse capítulo quase... É o item 10 desse capítulo inteiro, e é um item que é 40% do capítulo. Transcrição quase que direta das aventuras de Fenelon, que Kardec levou para o céu e o inferno. Em A Gênese aparece 2 vezes fazendo comentários sobre a missão do Espiritismo e a moral cristã. Então, estamos em casa. E, obviamente, assim Kardec se sentiu. E quando ele encontrou o livro As Aventuras de Telêmaco, ele disse, poxa, vamos prestigiar quem é da casa. Claro, com razão. Vamos falar agora sobre o livro. Esta obra foi publicada em 1699 e ela foi escrita com um objetivo. Nessa época, Fenelon ele era o tutor do Duque de Borgonha, neto de Luís XIV, destinado a ser o futuro rei. Então, ele estava encarregado da educação de um rei de França. Olhem a importância e, claro, o prestígio que ele tinha. Infelizmente, o Duque de Borgonha veio a falecer antes de assumir o reinado. O que Fenelon lamentou por muitos motivos, não só pela perda do seu tutelado, como também porque ele investiu muito nisso. Ele escreveu esse livro para isso. Ele escreveu esse livro como um livro para instruir o Duque de Borgonha. Ele usa personagens da mitologia grega. Quem era Telêmaco na mitologia grega? Era o filho de Ulisses. Ulisses, da Odisseia, que lutou na Guerra de Troia e se perdeu no mar e parou em ilhas diversas, ficou preso com Circe e outras coisas mais, e a esposa e o filho ficaram lá em Ítaca, sendo assediados por pretendentes ao trono. Telêmaco, num dado momento, ele se invoca e vou procurar meu pai, e sai à procura do pai. E o livro é isso aí, As Aventuras de Telêmaco, é o filho de Ulisses procurando pelo pai. E tem um personagem na Odisseia, que é um personagem secundaríssimo, que era alguém que tomava conta lá, uma espécie de babá, de tutorzinho de Telêmaco, que é quem cuidava dele, chamado Mentor. Ele não era o mentor, ele era chamado Mentor, o nome dele era Mentor. Só que, quando Telêmaco sai, a deusa Atena resolve apadrinhar Telêmaco e proteger ele. E aí ela toma a configuração, toma a imagem desse não sei se era um escravo, se era só um servo, desse servo, e para aconselhar Telêmaco e ajudá-lo ao longo de suas aventuras. Bom, Fenelon transformou esse personagem quase que no personagem principal. Dá a ele uma importância enorme, porque, óbvio, que Telêmaco era o Duque de Borgonha e Fenelon era esse personagem que
a deusa Atena usava para aconselhar e proteger Telêmaco. A obra ficou tão famosa na época, e esse nome ganhou tanta importância, que ele deixou de ser um nome próprio. Por exemplo, no espiritualismo, o nosso mentor, quem é? Aquele guia responsável pela nossa proteção, pela nossa orientação, né? Que nos aconselha desde antes do nascimento até e nos espera depois da morte. O mentor. Então é interessante que mentor, na verdade, era um personagem secundário que ficou tão importante na obra de Fénelon que virou um adjetivo, uma designação para um espírito que nos protege, o sábio mentor. Bom, então, Fénelon constrói uma narrativa alegórica para ensinar virtudes para o rei, para o futuro rei. Virtude como justiça, prudência, moderação, compaixão e por aí vai. Só que ele não resiste e começa a fazer críticas sutis ao absolutismo do rei Luís XIV, aos excessos de guerra, vaidades governantes, pouco caso com a população. Depois que o Duque de Borgonha morre, o Luís XIV leu ou foi alertado dessas críticas e não gostou. Taxou a obra de subversiva e defenestrou Fénelon. Foi afastado da corte, mas não perdeu os seus títulos, só foi afastado, o livro sequer foi proibido e chegou até nós. Esse é o livro As Aventuras de Fénelon, onde, no capítulo em que Telêmaco entra no Tártaro, Kardec traz para o livro Céu e Inferno. Vamos, leitora, por favor, ver o que ele fala sobre isso? Kardec falando agora. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, ele se dedica principalmente a fazer realçar o gênero de sofrimentos que os culpados suportam e se entende muito sobre a sorte dos maus reis, considerando a instrução do seu real aluno. Posso continuar? Pode. Ok. Acreditamos ser útil reproduzir as partes que têm uma relação mais direta e que dizem respeito, mais especialmente a penalidade individual. Então, aqui é Kardec falando que o enfoque dele era mostrar esse tipo de sofrimento, instruir o seu real aluno, e aquilo tudo que nós já dissecamos com mais detalhes até agora. Então, vamos entrar propriamente na obra, que é o item 10 desse capítulo. Nesse livro aí, As Aventuras de Telêmaco, ao lado dele está uma ninfa. Eles se apaixonam. E, de novo, dentro dessa ideia de que era um livro educativo, o Fénelon trata esse amor como uma coisa altruísta, sublime, sacrificial. Os dois não podiam ficar juntos, eles compreendem isso, se separam. Um amor puro e sublimado. Então, sempre buscando ser instrutivo e educativo dentro dos parâmetros cristãos, que, no caso de Fénelon, já era a semente do que ele veio depois a contribuir para a obra do Espiritismo. Bom, agora, de novo, eu tenho que mudar a maneira de apresentar. São 44 slides. Não dá para ler os slides nem pontuando trechos. Então, eu vou discorrer sobre situações. A primeira situação é quando ele encontra um rei babilônico, Naborzan, logo na chegada ao Tártaro. Então, eu vou resumir, introduzindo os conceitos espiritualistas que não estão no livro, nem no livro de Fénelon, nem no Céu e Inferno, mas é o que o Kardec queria mostrar. Então, nós vamos começar agora a pontuar as situações que são educativas e explicando elas segundo o espiritualismo. Ok? Depois eu atualizo os slides, que também a ideia é passar slides por slides, para quem quiser ler a obra e não tiver o livro, é só ir dando pause e lendo. Então, começando.
Esse trecho impressionante da obra de Aventuras de Telêmaco, escrito por Fénelon, de fato, é impressionante. Descrever o Tártaro é uma visão difícil. Ele apresenta uma vívida descrição alegórica do que é o Tártaro, o inferno mitológico grego, onde as almas sofrem tormentos de suas próprias faltas. Então, aqui ele já está mostrando uma relação de causa e efeito. Logo na entrada, Telêmaco encontra um antigo e temido rei da Babilônia, Nabofarzan, que conta para ele como é que ele caiu de um poder absoluto, de um rei poderosíssimo, àquela miséria espiritual em que Telêmaco o encontra. Em vida, ele era adorado como um deus. Ele era cercado de adulações, mas foi traído por uma mulher que o envenenou. E, após a morte, foi parar no Tártaro, condenado ao sofrimento como punição de sua enorme vaidade e desumanidade. Se a gente pensar do que o espiritualismo nos conta, nós vamos entender que o sofrimento após a morte não é um castigo divino, mas é uma consequência direta das escolhas morais feitas como estávamos presos a um corpo de carne na matéria. Mesmo enquanto rei na matéria, vivia cego de orgulho e sedento de prazeres. E nesta situação, mesmo sendo um rei tão poderoso, ele jamais havia conhecido a verdadeira paz interior. Porque não é possível que alguém consiga conhecer a verdadeira paz com tantos males na sua consciência. Quando chegou ao Tártaro, ele foi entregue por Caronte, nós vamos mostrar a figura de Caronte mais à frente, aos escravos que haviam sido sacrificados em seu funeral. Aquele costume de pega os escravos aí, mata todo mundo, que para continuar servindo o rei no outro mundo. Então, esses escravos que tinham sido sacrificados para servi-lo, se transformaram em seus algozes. Os papéis se inverteram. O deus Mercúrio e o próprio Caronte, que era o barqueiro, deram aos escravos poder absoluto sobre o antigo rei. Podia fazer o que quisesse com ele. Então, esses escravos acorrentaram o rei, humilhavam, confrontavam ele, afrontavam ele o tempo todo. Lembrava que ele não passava de um homem que havia se comportado como um monstro sem humanidade quando vivo. E, diante daquilo, Nabofarzan não tinha o que fazer. Ele se desesperava, mas Caronte era implacável, mandava que os escravos continuassem e expusessem a vergonha diante de todos que estavam naquela região de sombras, para que a justiça dos deuses fosse manifestada no conceito grego antigo. Esse tormento de Nabofarzan no além é intensificado pelo desprezo dos escravos que lhe serviam antes, que mostravam para ele que a verdadeira hierarquia espiritual é determinada pelas virtudes, não pelas posições terrenas. Ele estava agora abaixo de seus escravos. Não que os escravos tivessem grandes condições, estavam todos no Tártaro. E, pelo espiritualismo, nós vemos que isso aqui o que é? É uma aplicação, exemplo de aplicação da lei de causa e efeito, que diz que toda ação gera consequências inevitáveis para o espírito. Observem que mais de 166 anos depois de Fénelon ter escrito essas linhas, veio o Livro dos Espíritos esclarecer isso tudo, que ele já apontava lá, mesmo ainda sem sequer conhecer o Espiritismo, apenas usando a sua própria moral e a sua visão do que deveria ser a mensagem do Cristo. Então, 166... sim, o Livro dos Espíritos foi 150 anos depois. Ele que veio explicar isso tudo, explicar que após a morte, a alma carrega consigo as suas próprias culpas e se vê diante daqueles a quem prejudicou, experimentando uma enorme dor moral ao encontrar as suas vítimas, que não é castigo imposto por deuses vingativos, mas que é consequência do remorso, da vergonha e do encontro com a verdade face a face, que obriga, né, a nossa consciência, que nos obriga a reconhecer os abusos cometidos.
Então, essa cena descrita aí, logo na entrada do Tártaro, simboliza como no mundo espiritual o poder terreno perde valor e a verdadeira justiça, lenta mas certa, se cumpre. Se cumpre não para castigar, mas para ensinar, para reparar e para conduzir o espírito ao arrependimento e aí sim, à regeneração. Vamos dar uma passadinha aqui nos slides, só texto, um texto longo, tá? Texto longo. E aqui nós vemos uma primeira representação do rei Nabofarzan, acorrentado e sendo submetido a sevícias pelos seus antigos escravos. Mercúrio, como deus romano, é citado, como deus grego é citado. Foi citado Caronte também. Quem era Caronte? Caronte era o barqueiro, porque para entrar no submundo, para entrar no mundo de Hades, era preciso atravessar o rio Estige. Por isso é que os gregos tinham o costume de depositar um óbolo, uma moeda, na boca dos mortos. Se a pessoa que estava sendo enterrada, estava sendo sepultada, não levasse esse óbolo, Caronte não o levaria para o seu lugar, e essas pessoas ficavam errantes do lado de fora do submundo, uma situação ainda pior. Então está aqui o espírito de um grego, ao chegar na margem do rio Estinge, pagando pela travessia com Caronte. O que aconteceu com Nabofarzan é que Nabofarzan levou ele direto para os escravos que já estavam lá esperando por ele. Mas vamos deixar aqui por enquanto e vamos avançar mais um pouco Não, vamos terminar logo na Nabofarzan de vez. O que mais que nós temos na Nabofarzan aqui? Aqui uma outra representação dele sendo aí judiado, humilhado e maltratado pelos seus ex-escravos. Nada demais. Muito bem, terminamos aqui. Então, vamos só avançar mais uma. E vamos voltar para o texto. Voltar não para o texto original, mas voltar para a interpretação do texto resumida. Uma vez que ele conheceu Nabofarzan, ele agora entra propriamente no Tártaro. Ao adentrar o Tártaro, ele começa a observar diversos tipos de criminosos espirituais, filhos parricidas, esposas assassinas, traidores, ingratos, mentirosos, aduladores, viciosos, críticos malignos, hipócritas religiosos e, principalmente, destaca Fenelon, os que se diziam virtuosos, mas que agiam por egoísmo. Aqui é Fenelon, não é o grego antigo, fazendo uma lista de crimes que ele considerava espirituais que deviam ser combatidos. Telêmaco descobre, então, que a justiça divina, segundo os juízes do submundo, ele encontra os 3 juízes que existem lá em Hades, pune especialmente, olha o destaque aqui, tipicamente de uma mente muito ligada à religiosidade. Pune especialmente os que usaram a religião e a aparência de virtude para manipular, enganar e tirar proveito dos outros. Então, ele aqui destaca o quê? Os que se dizem servidores dos deuses, nas diversas religiões ao longo de toda a história. Vamos lembrar que, para ficar no mundo muito antigo, não chegar em nada mais recente, por exemplo, no Egito, onde o faraó era um deus, Tutankhamon foi instituído, acabaram com ele, quem? Os sacerdotes, porque ele tirou lá, contrariou a religião vigente, quis introduzir uma nova religião e foi derrubado. De uma forma ou de outra, ele foi derrubado. E aí, aqui, Fenelon vai criticar justamente esses falsos religiosos, que usam a religião em proveito próprio. Provavelmente,
Nessa religião deve estar incluído tanto o farisaísmo moderno, e aí já é o nosso comentário do resumido do que ele apresenta, um farisaísmo moderno, lembrando dos fariseus, que foi descrito pelo nosso Camilo na contextualização do mundo em que Jesus viveu, quanto à exploração dos crédulos. Farisaísmo seria o quê? Aqueles que usam a aparência de religião para se exibirem e para tirarem proveito e exercerem poder sobre os outros. E exploração dos credos são aqueles que usam as religiões para explorar mesmo, para se locupletar em proveito próprio. A visão sobre isso é clara. A aparência moral sem renovação íntima é uma ilusão que se desfaz, que desmorona no mundo espiritual, já que lá nada fica oculto. Aqui nós estamos vendo essa entrada, fumaças negras, o rio Estige aqui definido, e essas fumaças que saem, o odor infecto, etc. Num outro rio, que não era mais o Estige, era um rio de fogo, tinha que ser atravessado também para chegar a algumas regiões. Turbilhão de fogo e chamas. E aqui já aparece um pouco daquele conceito do fogo do inferno, né? A um juiz, um dos três juízes, as almas que habitavam o Tártaro, todos aqueles filhos parricidas, esposas assassinas, traidores, viciosos, etc., estão aí sendo julgados e cada um recebendo o seu castigo. Mais texto para quem quiser ler. Mais representações desses que foram julgados e estão sendo levados para o submundo, submundo, lá para o Tártaro. E agora chegamos nos três juízes. Vamos falar sobre eles. Vamos ver o que Telêmaco encontrou lá com relação a esses três juízes. O que ele viu foi um homem que se considerava justo sendo julgado pelos juízes infernais. Esse homem não entendia porque ele estava ali. Com voz de indignação, quando Telêmaco pergunta o que ele fez, ele pergunta a Minos, o juiz principal, o chefe dos juízes, ele responde com voz indignada, essa alma que está sendo julgada, que jamais cometeu mal nenhum, que ele foi liberal e compassivo em toda a sua vida, ele não entendia porque ele foi parar ali. Aí Minos interfere e adverte que ele tinha uma virtude aparente, mas que era uma virtude vazia, que não se dirigia a nada de superior, tá? Não se dirigia a Deus. Não era algo, de fato, que demonstrasse o amor pelo Criador, mas se dirigia a si mesmo, aquela coisa pessoal. O bem praticado não era motivo por um amor verdadeiro, mas por vaidade e por satisfação pessoal. Por isso, antes lá eu havia usado a palavra farisaísmo. Exatamente, faz o bem para se exibir, dar esmolas em público para todos verem como ele era bondoso. E por isso, porque ele buscava satisfação pessoal e não era um bem genuíno, não praticava uma caridade genuína, ele está sendo agora entregue a ele mesmo. Se separa de todos e se mergulha na sua inferioridade interior. O castigo aí agora não era um castigo exterior, não era uma fúria exatamente chicoteando ele, era um vazio que ele percebeu, um horror de se reconhecer como alguém que não tem nada a ver com a imagem que ele construiu dele mesmo. Aliás, esse é um dos castigos no Hades que vai aparecer, que é mostrar a sua realidade espiritual. E me ocorreu agora, deixa eu chegar na hora lá, eu vou falar sobre isso. Eles já usavam aquilo que é usado nos trabalhos de desobsessão. Na visão espiritualista,
A verdadeira caridade e virtude não busca recompensa nem aplausos. E isso me lembra uma citação uma citação que eu encontrei numa obra espírita, que é normal nós dissermos, não, eu não quero nada, não, eu fiz por amor, por caridade, etc. Mas se o bem que nós fazemos para alguém não for reconhecido, a gente às vezes se ressente. Porque nós ajudamos uma pessoa, mas a gente espera reconhecimento pelo bem feito. Isso é muito humano. Nós estamos nesse estágio ainda. Né? Mas não é a verdadeira caridade. Na verdadeira caridade, eu não quero saber se essa pessoa me reconhece como um benfeitor dela. Não, eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço o que eu não consigo agir de outra maneira. Alguém está sofrendo, eu sofro junto, e eu preciso ajudar essa pessoa a parar de sofrer, até para eu parar de sofrer também. Aí sim, aí nós estamos chegando num outro nível. Né? E quando nós não somos reconhecidos, nós nos magoamos. Ou chamamos essa pessoa de ingrato. Oh, fiz tanto bem para ele, olha que cara ingrato. Nem disse obrigado. O fato é que obras feitas por orgulho não edificam a alma. Nós aprendemos que após a morte, ao contrário do que muitos pensam até hoje em dia, o espírito não é julgado por tribunais externos. Não são esses três juízes, nem um outro aí no inferno cristão, que vai nos julgar. Nós somos julgados pela nossa própria consciência, que se torna clara quando nós estamos do outro e implacável. A dor consciencial para o desencarnado ela é multiplicada exponencialmente em relação a qualquer crise consciencial que a gente tem aqui quando está na matéria. Ela nos mostra as reais intenções que nos moveram. Então, e nós entramos em sofrimento não por castigos arbitrários, mas quando nós vemos a nossa própria realidade espiritual, a nossa realidade íntima. Isso gera sofrimento. E agora eu estou falando do conceito espiritualista do que acontece conosco quando nós vamos para o outro lado com a consciência pesada. Telêmaco viu isso no caso desse julgamento. E o Minos explica isso para Telêmaco. Claro que quem está escrevendo isso tudo é Fênelon. 166 anos antes do livro Céu e Inferno. Vamos voltar ao Tártaro agora. Nele, Telêmaco agora chama essa alma aí de um filósofo. Nele, o filósofo que Telêmaco está observando, quando percebe a ilusão das suas virtudes, ele entra em desespero. E agora, repetindo aqui para refresar bem, não, no caso dele, não, o tormento não vem das fúrias, mas do peso do arrependimento e da impossibilidade de fugir dele mesmo. Aonde ele vai, ele se encontra. O falso virtuoso, então, ele tende, nesse caso aí, ele tende a fugir, ele sai por ali assim que ele é liberado, mas não tem para onde ir, por mais que ele se esconda nas trevas, ele não se separa dessa sua consciência. E isso aí é o que no Espiritismo se fala como a verdadeira dor da consciência, que nos impele à inflexão e, em algum momento, quando nós entendemos isso, a disposição de reparar nossos erros, porque não basta o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo. Depois nós vamos, a nossa consciência vai nos dizer, agora você tem que reparar o mal que você fez aos outros. Ah, mas a pessoa está bem hoje, não precisa mais. Então você vai reparar esse mal por alguém que esteja numa situação equivalente. É a minha consciência me obrigando a fazer isso. Vamos avançar um pouquinho nos slides. Slide para ser lido, por quem quiser mais tarde. Mais um para ser lido mais tarde. Mais um. E mais um. E um outro. Ah, sim. Agora chegamos a um ponto que eu acabo de perceber uma extrema analogia com um trabalho espiritualista. Vamos primeiro ao resumo aqui, aos comentários do texto. Depois eu dou uma paradinha para falar sobre essa imagem. Por tudo que nós já vimos aqui, e que
continua sendo apresentado, nesse Tártaro de Fenelon, a justiça espiritual ela é impiedosa com reis e poderosos, que negligenciaram seus deveres morais. Aqueles que exploraram os povos, que buscaram glória, luxo, ou até mesmo que só foram omissos. Mas aqueles que estão nessa situação, eles são forçados, nesse Tártaro, a encarar os seus erros. E uma das cenas mais marcantes que Telêmaco encontra é quando ele vê esses reis sendo obrigados pelas fúrias, que não estão chicoteando eles, nem esfaqueando, nem maltratando, elas estão exibindo espelhos para eles. Eles são obrigados a olhar para esses espelhos. E esses espelhos mostram a verdade nua e crua de seus vícios. Um deles. São 2 espelhos para cada um. Ora, mostra o espelho que mostra a realidade deles, seus vícios, as suas imperfeições, seus erros. E o outro que mostra o que eles pensavam que eles eram. Aquelas mentiras que eles eram lisonjeados, os elogios, aquilo que ele pensava de ser um ser especial por ser rei, todo-poderoso, ele ficava alternando entre uma visão e outra. Eu achava que eu era isso, mas eu sou isso aqui de verdade. Essa dualidade, ela nos remete ao quê? A revisão moral contínua que o espiritualismo diz que a alma precisa enfrentar após a morte. E me remete aqui agora a uma situação em que, quando se está tentando esclarecer um irmão mais trevoso, um irmão que seria nessa faixa aí, daqueles que praticaram muito mal e que estão nas regiões mais umbralinas, nas regiões mais inferiores, quando os irmãos são trazidos através de uma incorporação para serem esclarecidos, uma técnica que funciona de uma maneira impressionante é exatamente mostrar esse espelho. Eu fiquei agora impressionado com isso, não tem nada de novo nisso. Eu achava que essa era uma técnica que tinha sido desenvolvida pelo Espiritismo. Na verdade, as fúrias já faziam isso muito tempo atrás. Mostrar espelhos. Se o médium que está fazendo os esclarecimentos põe a mão à frente da testa do médium que está incorporando esse irmãozinho trevoso, sem encostar no médium, e pede para que os guias que assistem esse trabalho que mostrem a realidade espiritual desse espírito, que é mais ou menos o que essas fúrias fazem, mostrando a realidade espiritual através de espelho. Basicamente, ele está olhando um espelho das fúrias e está vendo quem ele é de verdade. Normalmente, eles torcem a cabeça, olham, abaixam a cabeça, olham para o lado para tentar não se ver, não enxergar a sua realidade. Porque eles vão se ver deformados, eles vão se ver com aparências horrorosas, eles vão se ver o que eles fizeram consigo mesmo. Por quê? Eles estão usando um corpo fluídico, um corpo que tem propriedades de serem alteradas pelo estado mental. E a sua mente está extremamente viciosa e de baixa vibração, então aquilo se reflete sobre o seu corpo físico. São, entre aspas, feios, horrorosos, deformados e muito mais do que é dito aqui nesse livro. Mas é impressionante entender que Fenelon, muito antes disso aí ser trazido para nós através do Espiritismo, já entendeu isso quando descreveu essa situação no Tártaro. Vamos ver se eu abaixo um pouco mais. Aqui as fúrias. Tá? E avançando um pouquinho agora na interpretação do texto. É interessante, percebe Fenelon, ou percebe Telêmaco, que muitos desses reis que estavam ali em aflição, eles nem tinham sido maus de fato. Alguns apenas foram fracos, foram manipulados, foram apáticos, não se preocuparam com o seu povo, não se preocuparam com o sofrimento do próximo, e apenas usufruíram do poder que tinham e entregaram para outros que abusaram desse poder que ele delegou.
Considerando que a responsabilidade do poder é proporcional à sua influência, não fazer o bem quando se tem meio de fazer o bem é quase tão grave quanto praticar o mal. Isso me remete a um livro de André Luiz. Num livro de André Luiz, eu fiquei chocado quando eu encontrei um trecho em que André Luiz diz o seguinte: nós não somos responsáveis apenas pelo mal que causamos, mas também pelo mal decorrente do bem que deixamos de fazer. Não basta não fazer o mal. O resumo é esse. Se alguém passar por uma situação que poderia ter sido evitada se nós tivéssemos feito o bem, nós temos responsabilidade sobre isso. Isso é muito sério. Isso, nos dias de hoje, é algo que nós não estamos nesse estágio ainda, mas já temos que, pelo menos, estar antenados disso. Não tem nada a ver com isso. Então, você podia ter feito alguma coisa? Podia. Se podia, ele é o teu próximo. Se é o teu próximo, você tinha que amá-lo. Primeiro mandamento. E você deveria ter feito. Se não fez, tua consciência vai te acusar disso depois. E é isso que Telêmaco entende no livro em que Fenelon apresenta essa questão. Então, no estágio em que a humanidade se encontra, isso pode parecer exagero, mas faz muito sentido à luz dos princípios espiritualistas e evangélicos, à luz da codificação espírita. 166 anos antes da publicação de Céu e Inferno, o Tártaro de Fenelon já mostra os reis sendo condenados não apenas pelos seus atos, mas também pelas omissões que permitiram, pelas injustiças, mostrando uma grande aderência com as verdades que o próprio Fenelon e o grupo de espíritos evoluídos que vieram trazer o livro dos espíritos deixaram para nós mais de 150 anos depois. A descrição das punições no Tártaro, feita por Fenelon, como espelho da verdade, essa visão incessante dos erros, a impossibilidade de escapar de nós mesmos, ela ressoa fortemente com os ensinamentos espiritualistas. Sobre o remorso após a morte, sobre a dor da consciência que nos acomete, exacerbada depois. Kardec, nesse trecho, ele tenta explicar qual é a mensagem que ele quer passar, que o sofrimento espiritual decorre de uma clara percepção das oportunidades desperdiçadas, dos danos causados e do desequilíbrio entre o que poderia ter sido e o que nós escolhemos ser. A percepção disso tudo, eu já vi o espírito trazido assim para ser orientado, no final dizer, quanto tempo perdido. Desperdiçou uma encarnação inteira, uma vida na matéria inteira, porque tomou um caminho que não fez o mal, mas também não fez nenhum bem. Avançando um pouco mais, nas passagens do livro original, temos aí de novo as fúrias, mostrando os dois espelhos para cada um desses reis, eles alternando entre o que ele imaginava que era e o que ele era de verdade. Podemos avançar um pouco com a hora, como nós começamos um pouco mais tarde. Eu queria terminar. Telêmaco adentra mais o Tártaro, e aí ele encontra mais reis. Ele encontra os reis da Lídia, que tinham vivido pelo prazer em vez de cuidar do povo. Interessante, que ele encontra o filho de um rei, que também foi rei, e aprendeu com o seu pai a fazer as mesmas coisas erradas. E aí o pai cobrava do filho que o filho não alertou ele. O pai cobrando do filho, mas como, meu pai? Foi você que me ensinou a fazer assim, como é que eu iria te corrigir? O que mostra a responsabilidade moral dos pais, dos líderes, dos educadores em geral, coisa que também é sempre presente na obra espiritualista, na obra espírita, obrigações morais ligadas à autoridade. E, por fim, esse inferno aqui descrito, a conclusão é essa: ele não é um lugar de castigo eterno.
ele é mais um estado de consciência, onde a alma, separada do corpo, mergulha na própria sombra. As fúrias aparecem, mas como símbolo de culpa e do remorso, não apenas como torturadores externos, que era o conceito grego original. E aí, como ensina o Espiritismo, o inferno é o sofrimento do espírito culpado. E o céu, a harmonia interior do espírito puro. São mais estados. Um Papa já declarou isso também. Vamos avançar um pouco mais para esgotar aqui. Aqui nós temos, já podemos voltar para o texto do livro. Por favor, leitora. Viam-se vários desses reis severamente punidos, não pelos males que haviam feito, mas por terem negligenciado o bem que deveriam fazer. É o que a figura tenta mostrar, com o rei ali, comilão, só cuidando de seu próprio estômago, o povo passando fome nas ruas e alguém tentando dar um jeito com um plano de plantar uma safra, de alimentar o povo, e o rei não quer nem saber disso, nem olha. É uma realidade de muitos casos que, na época, lembra que eu falei logo no início que Fénelon fazia a crítica contra o absolutismo da França? Aí está a crítica. Avançando mais um pouco. Por favor, leitora. Estamos acabando. Eram punidos pelos males que haviam deixado de fazer com a sua autoridade. Além disso, a maioria desses reis não tinha sido nem boa nem má, tão grande fora a sua fraqueza. Eles nunca temeram por não conhecer a verdade, nunca sentiram o gosto da virtude, nem puseram o seu prazer na prática do bem. A maioria cuidava da sua vida, do ócio, tá aí o rei ali bebendo tranquilamente, o povo lá fora faminto e esmolando. Mas eu não fiz nenhum mal para ele. Podia ter feito um enorme bem e deixou de fazer. E aí vem essa questão do Estado. Resumindo, então, esse texto que foi destacado por Kardec, embora embebido na mitologia, na verdade ele oferece uma alegoria da justiça espiritual, que ecoa e adere perfeitamente com os princípios espiritualistas. Responsabilidade individual, imortalidade da alma, progresso espiritual e consequências inevitáveis do uso egoísta do livre-arbítrio. Assim, esse Tártaro que Telêmaco visitou, mais do que um lugar, ele é um símbolo do tormento interior que aguarda todo aquele que vive para si mesmo e se esquece da lei do amor. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí encerramos, graças a Deus.